seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Batista Atitude em Vitória. A partir de agora você fica com mais uma das nossas mensagens. Esperamos que os próximos minutos te abençoem grandemente. Conheça mais da nossa igreja nas nossas redes sociais e esperamos te ver mais vezes por aqui. Até mais! Bom, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo de número 11. Atos, capítulo de número 11. Do verso 19 em diante. Atos 11. Hoje nós vamos começar uma campanha aqui na igreja que vai durar 3 meses. Uma campanha extraordinária que vai levar a nossa igreja a viver uma realidade de frutificação que nunca vivemos. E eu estou falando de conversões, de batismos, eu estou falando de um crescimento exponencial. Mas nós precisamos nos preparar para esse grande momento. Serão 3 meses, a igreja inteira envolvida, e eu queria hoje dar o start nessa campanha. Você abriu aí? Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante 1 ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Senhor, nós temos uma necessidade profunda de entender a Tua palavra e de aplicá-la na nossa vida. Esse texto mostra que existem características que fazem com que as pessoas percebam que nós somos de fato cristãos, discípulos de Cristo. Então, Pai, nos ajuda a entender, a aplicar e a revelar o Teu caráter em cada momento da nossa vida. E essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Querido, eu creio, pela palavra, que todo cristão foi chamado para ser uma testemunha de Cristo. A nossa missão nessa terra nada mais é do que testemunhar daquilo que vimos, ouvimos, daquilo que participamos, daquilo que presenciamos. Não tem uma outra forma de viver o cristianismo que não seja testemunhando o que Cristo fez em nós, está fazendo em nós e também faz através de nós. Nós fomos chamados para testemunhar. E o que uma testemunha faz? Ela fala daquilo que viu, ouviu, presenciou. Ou seja, existe um fundamento para o seu testemunho. E quando a palavra de Deus fala sobre sermos testemunhas, na verdade, ela nos ensina a respeito daquilo que nos fez sermos cristãos, que foi a morte, ressurreição de Cristo, na qual nós o recebemos, e então começamos a viver uma nova vida. Apesar de não estarmos presentes aqui nessa terra quando Cristo morreu e ressuscitou, hoje, em 2023, quando eu creio, eu vivo esse processo de morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida. Ou seja, eu me torno uma testemunha de que Cristo ressuscitou sim há milhares de anos atrás e também ressuscitou em mim, dentro de mim e através de mim. Então, sempre que a Bíblia fala sobre testemunhar de Cristo, tem a ver com isso. Só que mais do que crer nisso, eu posso afirmar que pela palavra nós temos uma determinação. O nosso papel, o nosso chamado nessa terra é testemunhar de Cristo o tempo inteiro, o tempo todo. O próprio Jesus disse isso em várias
em vários momentos. Por exemplo, ele disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Ou seja, nós estamos testemunhando uma mudança no ambiente que nós estamos. A luz chega e, através da luz de Cristo em nós, aquele ambiente que estava em trevas, ele é iluminado. E da mesma forma, um contexto sem sabor, quando o sal chega, ele passa a ter sabor. Então, Jesus nos ensina o tempo todo a sermos testemunhas. Quando nós vamos para o início desse livro que nós lemos, que é o livro de Atos, nós vemos Jesus dando uma ordem para os discípulos, que na verdade era uma ordem para a igreja, que estava para ser estabelecida. Ele diz, olha, fiquem aqui em Jerusalém, não façam nada, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Jesus o tempo todo aponta para o chamado único da igreja, que é testemunhar da verdadeira ressurreição que ele mesmo realizou sobre esse mundo. Só que quando Jesus falava sobre isso, muita gente não entendia, não compreendia, mas no livro de Atos, nós vemos a igreja vivendo isso na essência. Na essência. O tempo inteiro testemunhando, de forma apaixonada, sobre aquilo que viviam com Cristo. E isso fez com que essa igreja crescesse de uma forma assustadora no primeiro século. Algo impressionante, porque todo cristão foi chamado para ser uma testemunha viva de Cristo. Eu e você somos chamados a testemunhar. Fala para o teu irmão, você é chamado a testemunhar. Nós recebemos o Deus do universo em nós quando cremos em Jesus, quando cremos em Jesus. E isso nos faz viver por dois únicos propósitos, que é nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ele e testemunharmos daquilo que Ele tem feito em nós através de nós. Não tem um outro propósito para sermos cristãos? E esse texto que nós lemos, no capítulo 11, ele diz que aqueles que foram dispersos por causa da perseguição que começou após a morte de Estevão, eles desceram e chegaram na região da Fenícia, Chipre, Antioquia, e ali eles começaram a testemunhar de Cristo de uma forma tão intensa que o evangelho, que ainda não tinha alcançado os gentios, que eram os povos não judeus, começou a alcançar esse povo de tal forma que muitos foram se rendendo, se convertendo, e foi o primeiro momento lá em Antioquia em que as pessoas olharam para os discípulos de Cristo e disseram, eles se parecem com aquele que morreu e ressuscitou na nossa terra. Eles se parecem, eles são cristãos. Algo havia nas características daquela igreja que fez com que as pessoas, sem que eles falassem, percebessem que eles eram representantes, testemunhas de Cristo. E queridos, esse termo cristãos, nós só vemos 3 vezes nas Escrituras. Nesse texto que nós lemos, lá em Atos 26, 28, quando Paulo está diante de Herodes Agripa, e também em 1 Pedro 4,16, quando ele fala sobre sofrer por amor a Cristo, que é também algo que o cristão vive. Mas, naquele momento que nós lemos, algo aconteceu que fez com que a terceira maior cidade do Império Romano, mergulhada numa série de ações idólatras a deuses sírios, gregos, romanos, decidisse desistir do seu caminho de fé e de perdição e viver uma vida relevante na presença do Senhor. Mas sabe o que eu acho mais interessante aqui, queridos? É que você não consegue me dizer qual era o nome dessas testemunhas lá em Antioquia. Geralmente a gente pensa num grande líder, né, num grande pregador, né, numa grande referência da igreja. Você não consegue. Sabe por quê? Quem pregou ali foi o povo, e quando o povo prega, o avivamento acontece, irmão. Quando a gente não depende do púlpito para as coisas acontecerem, quando a gente entende que o nosso púlpito é o mundo, é a nossa casa, é a nossa academia, é o nosso futebol, é a nossa empresa, aí, irmão, não tem como. A presença de Deus se alastra por todo canto. E é isso que nós viveremos nesses próximos 3 meses aqui nessa igreja. Quem crê nisso diz amém. E o texto diz que essas pessoas comuns que testemunharam com tanta convicção foram instrumentos para que muitos crescem em Cristo Jesus. Quais são as evidências que esse texto apresenta
para que eu e você entendamos o nosso chamado e vivamos esse chamado para testemunhar de Cristo e as pessoas possam perceber que, de fato, Ele habita em mim, Ele habita em você. Em primeiro lugar, eles testemunhavam com palavras, mas também com a vida. Você pode ler comigo os versos 19 e 20? Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Querido, o que nós lemos no verso 19 é muito forte, porque o texto diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição. O texto está dizendo, na verdade, que eles estavam fugindo da perseguição. A igreja estava passando por um momento muito complexo, mas mesmo assim passou pelas cidades anunciando a mensagem de Cristo Jesus, contando as boas novas. Eu queria que você entendesse o que estava acontecendo de fato. Eles tiveram que fugir às pressas de Jerusalém, porque a coisa estava pesada, deixaram suas casas, muitos perderam familiares, amigos, deixaram seus empregos, deixaram tudo, alguns morreram no caminho da fuga, e alguns conseguiram chegar nessas regiões que foram citadas, e o texto diz que eles chegam depois disso tudo que estava acontecendo, numa cidade que não era deles, e mesmo assim, eles contavam as boas novas de Cristo Jesus a todos. Eles não paravam. Eles não tinham uma postura de murmuração, de reclamação, de desistência. Ah, Deus me esqueceu. Ah, eu achei que ia ser diferente. Ah, eu achei que ia ser mais confortável. Não, eles entenderam que, independente do cenário, eles eram chamados a serem testemunhas de Cristo. Eles precisavam falar do amor que havia alcançado eles. Queridos, é como se os habitantes de Antioquia olhassem para eles e dissessem assim: não é possível. Esses caras aí perderam família, estão morando em qualquer canto, não deu tempo nem de pegar roupa direito, tiveram que fugir, perderam um monte de gente já, estão sofrendo, deve ter gente passando fome, e mesmo assim, eles chegam para a gente aqui com um sorriso no rosto e falam de boas novas. Esse Cristo que eles servem deve ser maravilhoso mesmo. Eu quero o que eles têm, porque minha vida está melhor do que a deles no cenário externo, e eu não tenho essa alegria que eles têm. A minha pergunta é: será que quando o cenário é contrário àquilo que você espera, você continua firme na sua fé como uma testemunha de Cristo? Ou será que muitas vezes você tem retrocedido, ou você tem esmorecido, ou você tem parado? O texto conta que eles estavam cheios de graça, em paz. Os habitantes de Antioquia olhavam para eles e percebiam que a paz deles era ultra circunstancial, porque as circunstâncias eram complicadas, mas tinha algo que dava a eles paz de espírito e tranquilidade para avançar. Queridos, se tem uma evidência clara de que Cristo nos alcançou, é o fato de permanecermos firmes, mesmo quando o cenário trabalha para nos fazer retroceder. Mesmo quando tudo nos empurra a dizer não, e nós continuamos dizendo sim. Mesmo quando as pressões são grandes, e não apenas permanecer firme, mas ter capacidade de dar boas notícias em meio ao caos. E era isso que eles estavam fazendo, no meio daquela loucura toda que o mundo estava vivendo. O Império Romano era uma guerra só, era uma complicação só, e eles são diretos, e eles dizem: olha, o cenário não está do jeito que a gente quer, mas se Deus está permitindo que seja assim, é porque tem que ser assim. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, e também vão cooperar para o bem de vocês, se vocês decidirem entregar a vida de vocês ao único que merece ela. Eles eram diretos. Não existe nada mais forte do que testemunhar o que Deus faz na sua vida. Nada mais forte. Porque, às vezes você fala da Bíblia e tem gente que nem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não? Às vezes você fala da Bíblia e tem gente que está dando uma melhorada na Bíblia, né? Atualizando a Bíblia, mudando a Bíblia. Às vezes você fala dos textos da Bíblia e as pessoas falam: ah, tá bom, com Moisés, com Abraão, tá, com Jacó, tá bom. Não leva muito a sério. Mas quando você fala do que Jesus está fazendo na tua vida, irmão, aí é indiscutível.
Aí não tem o que a pessoa dizer. A pessoa que te conhece antes do encontro com Cristo e te conhece depois, não tem o que dizer. Às vezes você nem precisa falar muita coisa, porque a sua vida já é um testemunho vivo de que Cristo habita em você. Não há discussão. Quando as pessoas percebem esse testemunho vivo nas nossas vidas, isso é inspirador, transformador. É mais ou menos semelhante ao que acontece lá em Mateus 11, quando os discípulos de João Batista chegam até Jesus e perguntam: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Olha a resposta de Jesus: voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Jesus fala: se não quiser crer em mim, tudo bem, mas olha para as evidências e vê o que está acontecendo. Queridos, o nosso testemunho é o que há de mais poderoso. Olha para a sua vida, para os frutos. Isso é incontestável. Sabe, queridos, nós precisamos da ação, do poder do Espírito Santo operando de uma maneira tão contundente na nossa vida, que quando nós falarmos algo, as pessoas digam: você não precisa nem falar, que eu já vejo isso na sua vida. Você perdeu o emprego e você continua uma pessoa equilibrada, uma pessoa de fé. Sabe, você está enfrentando um desafio nessa área da sua vida, mas olha como é que você está. Você nem ganha o tanto que eu ganho, mas você tem uma vida tão próspera, abundante. Ou seja, tem a ver com realmente testemunharmos aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E eu estou olhando aqui para muitas pessoas, centenas de pessoas que têm um testemunho poderoso. Tem gente aqui que era alcoólatra e não é mais. Tem gente aqui que vivia contextos complicados no casamento e hoje tem um casamento saudável. Gente que viveu muitas dores na vida, traumas pesados na vida, que em Cristo ressignificou eles. Pessoas que vieram de caminhos espirituais opostos, pesados, e que hoje são uma labareda de fogo nas mãos de Jesus. Quantas pessoas? E aí você fala: pastor, mas meu testemunho não é forte assim não. Sabe por quê? Porque eu não tenho essa história. Eu não vivi assim nos rock da vida, eu não mexi com droga, não mexi com nada disso. Meu testemunho não é forte não tem que contar não. Engana-se quem pensa assim. Sabe por quê? O seu testemunho, que às vezes não é como muitos outros testemunhos, é o testemunho que Jesus vai usar para abençoar alguém que não seria abençoado por outros tipos de testemunhos. Quem está entendendo? Posso te dar um exemplo? Testemunho de Jó. Jó era perfeito? Sabe uma coisa que ninguém percebe? Jó tinha um grande problema. Quando tudo acontece e Deus restitui em dobro o que ele perdeu, olha a fala de Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, eu era um religioso, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho experiências contigo. Agora eu te conheço com profundidade. E sabe qual é a verdade? Muitas pessoas são cheias dos seus rituais, têm muitas informações sobre Deus, conhecem muito da palavra de Deus, mas não têm experiências com Deus. E às vezes o testemunho que você vai dar é: eu cresci na igreja, nasci na igreja, vivi na igreja, servi na igreja, eu sabia tudo de igreja, mas eu não tinha experiência com Deus. Mas um dia Jesus me pegou de jeito, Ele marcou a minha vida, e hoje eu sei quem Ele é, e eu falo com propriedade, porque eu tive uma experiência com Ele. E é isso que faz a diferença. Testemunho. A minha vida precisa ser a maior evidência de que vale a pena viver com Cristo. O cristão passa por luta, estava sendo perseguido, a coisa estava feia, mas a gente sabe que, assim como foi profetizado, declarado aqui hoje, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem dor, nem choro, nem tribulação, nem o que quer que seja, nada pode. Ele continua nos amando. Querido, melhor do que viver pregando é pregar vivendo. E as pessoas perceberem nós. Agora pensa comigo, muitos estavam em Jerusalém quando no dia de Pentecostes aconteceu aquele evento sobrenatural. Sobrenatural porque aconteceram coisas fora do universo natural, né? Um som como de um vento impetuoso, línguas de fogo repousando sobre os homens, eles ouvindo o sermão, 16 nacionalidades diferentes ouvindo na própria língua materna, coisas sobrenaturais, poderoso. Mas, apesar daquelas sensações agradáveis que eles tiveram, nesse momento, o que eles estavam sentindo não tinha nada de agradável.
Porque a qualquer momento podia aparecer um soldado romano e matar, e prender, e levar um filho, e levar um pai, e levar uma mulher, o tempo inteiro. E a minha pergunta é, quando a coisa não é agradável, como é que a tua fé é manifestada? Quando ela é desagradável, o que ganhou mais força para mim, e nós vemos isso nesse texto dos discípulos em Antioquia, é porque a sensação agradável foi embora. O que eles estavam sentindo na pele não era agradável, não era legal ser cristão naquele momento, não. Estava pesado. Com certeza, os sinais externos, milagres e maravilhas acompanham os que creem, mas sem dúvida alguma, uma fé que resiste aos piores cenários da história é uma evidência de que Cristo marcou e fundamentou a minha vida. Esse aqui é um fato inegociável. Quando Barnabé chega na cidade, ele percebe que o povo estava em estado de graça. Como assim, estado de graça no meio da perseguição? Isso só me ensina uma coisa, sem dúvida alguma, em tempos difíceis, a igreja comprova de que ela tem dentro dela a paz que excede todo entendimento. Nós temos essa paz. Mas eu quero te perguntar, como que você tem lidado com o caos? Como é que você tem lidado com as portas fechadas? Como é que você tem lidado com os nãos que você está recebendo? Como é que você lida? Porque tem dia que a gente está orando e a gente tem certeza da presença do Senhor ali, né? Porque a gente sente. E tem dia que a gente ora e não sente nada. É ou não é verdade? E aí? Eu paro de orar? Eu não me entrego mais? Como é que nós agimos quando enfrentamos decepções, situações complicadas? Sabe, será que nós temos a mesma reação de todo mundo? Porque as pessoas se desesperam, ficam ansiosas, tentam resolver tudo com a força do braço, geram um problema com um, com o outro, para tentar resolver o que estão passando, mas será que a igreja está vivendo a mesma coisa? Entenda uma coisa fundamental sobre a fé. A nossa fé é comprovada no dia mau, é na pressão, é na cova dos leões, é diante de Golias, é na fornalha, é diante dos obstáculos, é nesse momento que nós comprovamos quem nós somos ou não somos em Deus, no Senhor, para o Senhor e com o Senhor. E nós temos que fazer uma leitura sobre isso. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso. Você pode concluir, para guardar até o dia final. Talvez fosse essa a canção que saía da boca da igreja de Antioquia. O Senhor está guardando o meu tesouro. Mas em segundo lugar, estou me recuperando aí de uma virose que acho que quando não sabe o que é virose, né? Então, conversões acontecem em nossos campos de influência. Vamos lá, verso 20 e 21. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. O texto diz que alguns creram. Diz o quê? Muitos creram e se converteram ao Senhor. Nas primeiras cidades, eles pregaram, no primeiro momento ali, aos judeus. Mas você sabe que no capítulo 10, Pedro tem uma experiência, primeiro na casa de Simão, onde ele tem uma visão em que Deus fala, olha aqui, eu estou mudando as coisas agora. O evangelho vai chegar aos gentios também. Ele vai até a casa de Cornélio e ele prega o evangelho e acontece um mover poderoso ali, e eles seguem. E agora em Antioquia, não é apenas gentios se convertendo, mas é uma multidão de gentios se convertendo. E não é aquela conversão aonde eu levanto a mão, ou eu viro membro de uma igreja, mas eu não mudo de vida. Não, era uma conversão genuína, porque eles se convertiam e já se tornavam testemunhas vivas. E com isso, com o povo vivendo esse mover de testemunhar a Deus, muitas pessoas se rendiam a Ele. Impressionante o que estava acontecendo. Se em nossos campos de influência não temos visto conversões,
então a nossa vida cristã está atrofiada. Porque o normal são as conversões acontecerem. E o texto conta, e não é apenas Antioquia. Quando você lê o livro de Atos, que conta o início da igreja, você percebe que de capítulo em capítulo eram acrescentados aqueles que criam em Jesus. Era o que estava acontecendo. Se em nossos campos de influência não temos visto conversões, então a nossa vida cristã está atrofiada. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem visto conversões na sua família? Você tem visto conversões na tua empresa? Você tem visto conversões nos seus ambientes de convivência? Porque se isso não tem acontecido, alguma coisa está desalinhada na tua caminhada. Porque o natural é que ao sermos testemunhas na vida e nas palavras, pessoas se rendam ao Evangelho. Não tem um outro caminho. E os crentes em Antioquia assumiram essa responsabilidade. E eu volto a dizer, quem pregou o Evangelho em Antioquia não foi um apóstolo, não foi um grande pastor, um grande preletor, mas foi o povo. Irmão, se a nossa igreja se levantar para testemunhar com autoridade, em pouco tempo nós temos 4, 5 cultos nesse lugar. É um fato que acontece, porque as pessoas não vão resistir a um povo que vive de fato o evangelho como ele é, com paixão, com entrega e com intensidade. Você precisa entender que os lugares que você hoje está, você não está à toa. Você não está na tua empresa apenas para ganhar dinheiro. Você não está com esse alcance nas redes sociais apenas para você ser conhecido, influenciar e vender o seu produto. Você não está jogando bola onde você joga, ou malhando onde você malha, ou comendo onde você come, apenas para desfrutar dessa pequena vertente que você tem desfrutado. Você está ali para ser uma testemunha de Cristo, para falar do amor dele, para levar pessoas a conhecerem a ele. Quando eu olho para a igreja primitiva, eu vejo essa paixão e essa entrega o tempo inteiro. Querido, se você parar para perceber, e você pode ler o livro de Atos durante esse mês, e vai valer muito a pena para você. Quando Pedro prega no dia de Pentecostes em Jerusalém, são quase 3.000 almas que se convertem, que se rendem a ele. Quando você olha Paulo tendo uma experiência a caminho de Damasco e se convertendo e saindo de um caminho de perseguição de cristãos para um caminho de se tornar um perseguidor, um cristão perseguido, você percebe que coisas impressionantes acontecem. Em Atos 2,41, quase 3.000 pessoas se convertem. Em Atos 11,21, grande número creu e se converteu ao Senhor. Atos 11,24, e muita gente se uniu ao Senhor. Atos 14:1, e falaram de tal modo que creu grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Atos 17:4, alguns creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também grande multidão de gregos devotos, e não poucas mulheres. Atos 17:34, todavia aderiram alguns homens a ele e creram. Atos 21:19, e Paulo foi capaz de referir-se ao que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. O tempo inteiro, e a igreja começa com 120 em Jerusalém, num culto só vai a 3.000, passa alguns capítulos, ela chega a 5, depois a 8, e aí o autor, que é Lucas, ele para de citar números, porque era uma explosão de crescimento, eles perderam o controle do crescimento, simplesmente porque eles entenderam o que é ser uma testemunha de Cristo. Deixa eu te perguntar uma coisa, você entendeu o que é ser uma testemunha de Cristo? Você entendeu qual é o teu chamado de fato? Você entendeu o que Deus espera de você? Eu costumo passar em algumas empresas, de empresários da igreja, e eles falam, pastor, pode dar uma palavra aqui e tal, e a gente vai lá, dá uma palavra, ou faz uma oração, e a gente está sempre ali, os líderes de rede da igreja vão também, às vezes líderes de célula vão também, e queridos, é um testemunho atrás do outro. Quando uma pessoa chega e fala, olha, eu vou separar 15 minutos aqui, chama os colaboradores da empresa, não obriga ninguém, mas quem não quer receber oração, né? E vai lá. E aí a palavra é semeada. E o Senhor vai transformando, vai abençoando, vai influenciando o ambiente. É tão simples, é tão simples. O que você tem feito para que a vida das pessoas mude? O que você tem feito para que outros conheçam o amor de Cristo? Queridos, como que isso é fundamental. Nós vamos ler nessa campanha o livro Paixão por Almas,
que está chegando aí, e ele conta muitos testemunhos de avivamentos que aconteceram. Por exemplo, alguns jovens entre os morávios, o texto conta que eles estavam próximo a uma comunidade que só entrava quem era escravo. E aí, sabe o que eles fizeram para pregar o amor de Cristo? Eles se venderam como escravos para ir para aquela comunidade e pregar o amor de Jesus. A minha pergunta é, será que Deus esperava mais deles do que espera de mim e de você? Será que Ele esperava mais da igreja primitiva do que espera da minha vida e da sua vida? Ou será que somos nós que ainda não entendemos o que é sermos testemunhas de uma vez por todas, pelo que você morreria por Cristo, o que você tem feito por Cristo, o que você vai fazer esse ano para se dedicar com todas as suas forças para que vidas do seu campo de influência se rendam a Ele, Essa história de que o Espírito Santo é um estado evangelizado, eu não acredito não, irmão. Eu não acredito não, porque a Rua da Lama continua de pé, o Triângulo continua de pé, os divórcios continuam acontecendo, os jovens continuam nas drogas, as pessoas continuam entregues à prostituição, o Evangelho e esse tipo de coisas não combinam, está faltando algo, Mas em penúltimo lugar, além de testemunhar falando e com a própria vida, além de entender que conversões acontecem no nosso campo de influência, eles também tinham uma terceira evidência: dedicação ao discipulado e ao ensino das Escrituras. Leia comigo do verso 22 em diante, por favor. Deixa de ler não. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Queridos, o que estava acontecendo em Antioquia era um avivamento. Só que tinha uma coisa que chamava mais atenção ainda, porque já havia acontecido um avivamento em Jerusalém, em Atos 2. Mas o que chamou a atenção é que agora os gentios estavam se convertendo aos montes. E essas notícias chegam à igreja em Jerusalém, que era a matriz. E chegam dizendo: os gentios estão se convertendo, a gente nem sabe quem está liderando esse movimento, mas está acontecendo coisa grande. Então eles enviam Barnabé até Antioquia, e Barnabé vai acompanhar o que está acontecendo. E quando ele chega lá, o texto diz que ele fica alegre, porque ele vê o povo em estado de graça, e ele diz: permaneçam fiéis. Só que tinha um fato naquela igreja: todos ali eram recém-convertidos, mas os recém-convertidos estavam ganhando multidões para Cristo. E esse é o nosso problema, porque nós pensamos que nós temos que dominar toda a teologia bíblica para falar do amor de Jesus. Pastor, vai que ele pergunta quem é a besta do Apocalipse, eu não sei dizer. A menor das preocupações desse que você está falando é quem é a besta do Apocalipse, irmão. Pastor, vai que ele pergunta o que é esse negócio de concupiscência, nem sei o que é isso, é a língua estranha. Não é isso não, irmão. E a gente fica dizendo: eu tenho que aprender. Sabe qual é a verdade? Quanto mais você aprende, mais você percebe que você não sabe muita coisa. Ou seja, você tem que continuar aprendendo. Ou seja, não tem um fim no conhecimento. E se você esperar conhecer tudo que você quer conhecer para você testemunhar, você não vai testemunhar nunca. Quem está entendendo, gente? Agora, da mesma forma, isso também não quer dizer que a falta de conhecimento vai ser um estado definitivo na minha vida. Então a igreja de Jerusalém envia Barnabé até lá. E ele vê o nível de conhecimento da igreja, ele vai até Tarso, e ele chama Paulo, que já havia se convertido, ainda era chamado de Saulo, e eles ali naquele momento, eles passam um ano discipulando e ensinando a igreja de Antioquia. É o que acontece. Mas deixa eu te perguntar, será que você tem dado o devido valor ao discipulado e ao estudo da palavra? Será que você tem crescido nisso? Tem gente que fala assim: pastor, mas não preciso me preocupar muito com isso não, porque a letra mata, mas é o Espírito que dá vida. Não preciso me preocupar com isso não, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus.
E a gente começa a usar texto bíblico fora do contexto para justificar a nossa falta de comprometimento por crescer em conhecimento e graça diante do Senhor, diante dos homens. É o que muitas vezes está acontecendo com a gente. Discipulado. Essa igreja crê na visão do discipulado. E a minha pergunta para você é: você que já tem um discipulador, você tem procurado o seu discipulador e a sua discipuladora? Você marca o encontro? Você tem encontrado com ele, tem encontrado com ela? Você que não tem ainda, quando o seu líder de célula marca um GD, um grupo de discipulado, você participa. Porque, queridos, nós não podemos achar que nós nos bastamos. Ninguém se basta. E a igreja de Antioquia entendeu isso. E por 1 ano se submeteram ao discipulado e ao ensino de Barnabé e Saulo naquele lugar. Uma outra pergunta que eu faço é: será que você tem usado tudo que tem como ferramenta para crescer no conhecimento da palavra? Hoje de manhã eu fiquei feliz. A classe Caráter Cristão praticamente encheu esse meio aqui da igreja. Classe poderosa, conteúdo poderoso, muito bom. Outras classes acontecendo. Você tem investido? Você tem crescido? Você tem estudado a palavra? Você sabia que tem uma universidade online na sua igreja, com vários cursos que você pode fazer gratuitamente para conhecimento, para crescimento? Será que você tem aproveitado isso? Será que você tem se dedicado a isso? Queridos, isso é tão importante, tão importante. Aquele povo cresceu porque era um povo faminto, um povo desejoso de crescimento e de conhecimento. Outro dia eu falava com um irmão da igreja, eu fico preocupado, porque hoje tem tanta informação circulando e tanto pseudo-evangelho que está liberado aí, de graça. Eu fico assim: como é que o crente vai permanecer firme na verdade se ele não estuda a palavra? Porque qualquer coisa que fizer sentido você vai acreditar. Outro dia uma cantora conhecida falou: eu acho que agora a gente está na era da graça, esse negócio de dízimo já passou. Aí você fala, você gosta da cantora, você olha, aí fala: poxa, faz sentido o que ela falou. Claro que faz sentido, não vai precisar mexer no bolso, né? Tudo certo, e você vai, muito bom. Mas por que você acredita? Porque você não está fundamentado, estudando, crescendo. E isso acontece o tempo todo. Esse é o pior dos absurdos. Ou melhor, esse é o menor dos absurdos. Tem muito mais coisa. Mas se a gente não avançar, daqui a 6 meses está falando a mesma coisa. Eu não tenho conhecimento, eu não posso fazer, eu não posso liderar célula, eu não posso testemunhar. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está levantando uma população tomada pela visão do testemunho de Cristo. Uma pessoa que vai entender o que precisa fazer e o que precisa ser em Cristo. E é isso que Ele quer fazer através dessa campanha. Mas em último lugar, a última evidência de que eles eram testemunhas de Cristo é que eles tinham uma vida realmente piedosa. Você pode ler comigo os versos 27 até o fim? E assim nós vamos encerrar. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Alguns profetas começaram a descer. Assim, era mais ou menos o que estava acontecendo, né, nos Estados Unidos aí. Todo mundo quis ir para lá, né? Todo mundo quis ir para lá. Ao invés de viver onde tinha que viver, mas tudo bem. Mas aí, o texto conta que um desses profetas, chamado Ágabo, ele é inspirado pelo Espírito Santo para dizer: olha, vem uma grande fome sobre todo o Império Romano. A coisa vai ser feia. E aí, sabe o que a igreja de Antioquia fez? A igreja de Antioquia fazia parte do Império Romano, ou seja, aquela profecia também era para Antioquia. Eles também iam passar fome. Mas sabe o que eles fizeram? Eles levantaram uma coleta, uma oferta coletiva, para que pudessem abençoar aqueles que passariam fome na Judéia, que é onde a fome seria mais severa. E eles foram extremamente generosos, piedosos. Conta a história que no final do 1º século, a igreja de Antioquia cuidou e sustentou de 3.000 órfãos e viúvas. Olha o nível de generosidade dessa igreja. 3.000 órfãos e viúvas sendo sustentados pela piedade daquela igreja, pela generosidade daquela igreja, pelo entendimento que aquela igreja teve
de que precisava testemunhar Cristo. Sabe, queridos, a igreja não é assistencialista, mas a igreja é a revelação do poder, da provisão e do amor de Deus. A vida das pessoas precisa melhorar através da nossa vida, e nós precisamos fazer aquilo que não estamos fazendo.